Boa tarde, Bordal II. Queria agradecer por teres aceito este convite para fazer a entrevista. Eu é que agradeço. E por toda a disponibilidade, ainda por cima no espaço em que estamos aqui, que eu acho que é de real importância. Quando é que te surgiu a ideia de utilizar lixo para fazer arte? O meu primeiro contacto com o lixo, entre aspas, porque o lixo é uma expressão muito abstrata, para fazer arte foi porque no meu pequeno estúdio, o sítio onde eu comecei a trabalhar e a fazer as minhas primeiras telas, como era desorganizado, deixava todos os cartões, os plásticos e as latas vazias, as coisas das tintas que já não servia, ficava tudo num canto e houve uma altura em que eu tinha ou que limpar ou fazer alguma coisa com aquilo e em tom de experiência comecei a colar as coisas, a esmagá-las e a criar uma superfície, uma base, que foi provavelmente assim o primeiro contacto que eu tive em conseguir transformar aquilo em qualquer coisa que pudesse ser pintável, por assim dizer, por cima, criar uma assemblagem e criar uma peça por cima. Claro que depois de muitas experiências de temáticas, de escala, de voltar ao espaço público também para fazer algumas intervenções, por querer fazer coisas com maior impacto e que pudessem falar e comunicar com a sociedade, acabei por chegar ao tema dos animais, que é a série de trabalhos, provavelmente a mais conhecida que eu tenho, em que a relação entre o lixo e a própria peça e a própria sociedade tem a ver com utilizar o material, a contaminação, o desperdício e o próprio lixo para criar imagens das vítimas, as vítimas dessa mesma situação, da posição em que nós colocamos o mundo. Essa tua consciência ambiental é que te conduziu no teu percurso da arte, ou foi a arte, ou seja, no teu caminho e na tua forma de trabalhar até tu construís a tua própria identidade, é que encontraste essa consciência ambiental? A consciência ambiental existe em mim desde que eu me lembro de existir. Sempre gostei de puxarada, da natureza, de tudo que tenha a ver com o mundo em bruto, sempre foi algo que me fascinou. Claro que a presença da consciência ambiental no meu trabalho foi algo que acabou por surgir. As primeiras experiências que eu fiz com lixo, eu não achei que ia fazer um trabalho interventivo com características ambientais muito fortes, nada disso. Foi uma experiência meramente em relação ao material, mas eu entendi que podia puxar a componente conceptual por trás disso e conseguir fazer alguma coisa em que conseguisse juntar as duas coisas. Portanto, utilizar um material que é interessante, é uma coisa forte, é um problema, e conseguir da mesma maneira também transmitir essa preocupação e conseguir falar sobre o mesmo problema com esse material. Tu, quando tens então o processo de elaboração de uma arte, tu tens várias etapas. Quais são as várias etapas até tu teres uma obra, principalmente as de grande escala, não as que tu expões em galeria, mas as de grande escala? Quais são os passos, as etapas que tu segues até construir? Há algumas etapas que podem saltar, não há um processo regular, não há um trabalho que tenha um processo super delineado, mas há uma maneira de fazer e uma maneira de conseguir organizar as coisas, e eu diria que inicialmente é identificar o espaço onde vou fazer a peça, fazer uma recolha de material, escolher a espécie que vou representar, no caso dos Big Trash Animals, e fazer a produção da peça no espaço, e está feita. É assim? Ou seja, a tua formação é artística, a base é artística. Sim. Como é que tu chegas, porque a parte eu trabalho em ilustração científica, como é que tu chegas como é que fazes a construção que tu tens que fazer para chegar à obra de um animal? Porque tu tens aspectos de anatomia que tu tens em consideração e que tu fazes nas tuas obras. Ok. Fazes algum estudo? Eu faço uma pesquisa e escolho uma imagem como referência, provavelmente uma imagem encontrada num livro, numa revista ou na internet, em que eu encontro um animal ou o animal que quer fazer uma posição que eu acho interessante. E a partir daí uso apenas essa imagem como referência. Essa imagem é o sketch, por assim dizer, que eu vou utilizar para conseguir colocar os olhos à distância certa uns dos outros, e o nariz e toda a expressão, e as texturas depois acabo por também utilizar aquilo que os próprios materiais me dão. Por exemplo, há plásticos que podem ter uma malha, como se fosse uma rede, que serve para fazer um gradiente, um degradê de uma parte para a outra. Depois, plásticos grandes podem sempre ser cortados, dobrados, aparafusados e moldados de forma a conseguir criar alguns relevos e algumas texturas que me interessam. Tu, quanto tempo demoras
desde ter o uma início, peça feita? para teres uma peça feita? É difícil quantificar. Eu normalmente digo 3, 4 dias para ter uma peça feita. Desde o momento em que tu idealizas a peça até à finalização da peça? Eu acho que a parte de idealizar a peça é um processo muito rápido. É escolher a imagem é esta, está decidido, é para fazer esta. Depois o material a utilizar é normalmente, pronto, eu digo 3, 4 dias a partir do momento em que o material esteja reunido. A partir do momento em que o material está no sítio e que a imagem existe e que está tudo definido, sim, 3, 4 dias até ter a peça pronta. Trabalhas sozinho ou tens ajuda? Tenho ajuda para fazer as peças de grande escala, é impossível fazer sozinho. Quando estás a trabalhar na rua e que estás a fazer a montagem das obras, porque parte das obras são feitas dentro do teu ateliê, do teu estúdio, e depois têm que ser transportadas então para a rua para tu colocares no edifício ou no espaço que tu escolheste onde vais exibir a tua obra. Qual é que é a reação das pessoas? Principalmente no início, quando tu começaste a fazer. Eu acho que há duas alturas completamente opostas em relação à reação das pessoas. A primeira, quando trabalhamos na rua, é o momento em que daquele monte de lixo que nós vamos, lixo entre aspas, que nós vamos utilizar para criar a peça, o transformamos em mais lixo ainda, ou seja, quando começamos a cortar as coisas todas e a juntá-las uma à outra, parece que estamos ali a criar uma confusão pior ainda do que aquilo era. E pronto, e a reação nessa altura acho que não é mais positiva, mas que eu acho que faz parte do processo e é muito interessante. Eu acho que o próprio processo acaba por ser quase que uma performance, porque as pessoas que vão vendo a evolução do trabalho entendem a partir do que é que aquilo foi feito, e acho que conseguem mais facilmente identificar a mensagem que está por trás da peça vendo todo o processo. Claro que a partir do momento em que uma peça está feita, pintada e está na parede e que tudo funciona e é identificável, as reações são boas, as pessoas gostam do trabalho, no geral. Aquilo que eu noto é que existe um grande respeito, porque tu não és só uma pessoa que anda na rua a fazer arte urbana ou grafites nas paredes, e existe um respeito com as tuas obras. Tu achas que ninguém vai pintar por cima, nem ninguém vandalizar as tuas obras, daquilo que eu tenho visto. E tu achas que o teu trabalho e a maneira como tu tens feito o teu percurso e a utilização e mostrar às pessoas como se pode reutilizar tudo isto que nós consideramos lixo pode de alguma forma estar a contribuir e a sensibilizar as pessoas para uma mudança de mentalidades, uma mudança da maneira de ver aquilo que nós produzimos como consumistas? Eu espero que sim, porque o facto de eu criar um trabalho visualmente interessante é apenas a ponte. Eu não pretendo fazer coisas bonitas com o lixo. Isso é uma parte que eu acho que é importante para conseguir atrair as pessoas e fazê-las olhar com um olhar mais profundo sobre a obra, e aí então entender que não se está a falar de criar uma coisa bonita, está-se a falar de um problema, e obviamente que eu pretendo que o meu trabalho seja ativista em relação a chamar a atenção e à mudança de mentalidades, sem dúvida. Mas notas que existe alguma influência da tua obra já nessas mudanças? Acho que sim, especialmente nos mais novos, e são aqueles em que eu me foco. Acho que sim. Acho que é relevante a nível de mudar alguma coisa. Espero que seja, senão mando-me da ponte. Não mando. Olha, e tu já fizeste obras em vários países, tens feito ao longo do país, tens feito no estrangeiro, e tu notas que existem diferenças na aceitação das tuas obras nos outros países para Portugal? Não sei, é uma boa questão. Ou vêm de outra maneira? Não, eu acho que existe interesse e indiferença em todo lado. Acho que é muito difícil nós fecharmos fronteiras e dizer que as pessoas aqui são mais abertas do que ali. Existem pessoas abertas e prontas a ver coisas novas e pessoas interessantes em todo lado, da mesma maneira que existe o outro lado também em todo lado, por isso é difícil dizer que aqui funciona melhor do que no outro sítio. Tu, ao longo do teu percurso, tiveste influência também da tua família. Do meu avô, sim. Do teu avô. Porquê é que decides seguir um caminho tão diferente daquilo que foi, quer dizer, diferente na maneira, no resultado final, daquilo que é a obra e o trabalho que o teu avô executou ao longo da vida? Eu não acho que seja assim tão diferente, mas é uma... Eu acho que o trabalho artístico de cada um é obviamente um reflexo de personalidade e das vivências que cada um teve. Obviamente que o meu avô teve vivências muito diferentes daquelas que eu tive. Por isso o trabalho é diferente, mas eu acho que existe um elo de ligação muito forte ainda assim. Como é que fazes? Posso passar a explicar? Sim, claro. Especialmente em relação a uma série de trabalhos à qual eu chamo World Went Crazy, que são peças mais pequenas,
em que existe uma série de personagens que interagem entre elas e que têm sempre crítica social, ou um trocadilho, ou alguma coisa do género, fazendo a desconstrução ao contrário. A peça é um background de uma cidade onde tem estas personagens que povoam aquele espaço e que têm alguma coisa a dizer. Por trás destas personagens está um background de uma cidade e inicialmente eu comecei a fazer, as minhas pinturas eram apenas esse background, eram apenas interpretações de uma cidade. E essas mesmas interpretações de cidades eram interpretações de telas do meu avô, que sempre pintou temas muito urbanos, só que eu fiz à minha maneira, em vez de ter as aguarelas e os óleos e os pastéis que ele fazia, fiz com o material que eu tinha ao meu dispor, com os marcadores, as latas, com os acrílicos e essas coisas. E eu acho que voltando aí, há logo um elo de ligação forte. Em relação à parte dos animais, o meu avô também fazia retratos de animais, que é interessante. E durante toda a minha adolescência, a minha infância, eu convivi com essas personagens e via o olhar desses retratos, que eram retratos, mas de animais, de pessoas conhecidas, animais de estimação que nós tivemos. O olhar sempre foi importante e é uma das coisas na qual eu me foco nas minhas peças, é que o olhar transmite alguma coisa. Parece que a peça, apesar de ser um bicho, apesar de ser feita de lixo, está a olhar para nós, ou está-nos a evitar, mas os olhos estão lá e são uma presença forte. Sim, sim. Isso é este ainda não tem olhos, mas daquele ali dá para ver. Ainda não tem olhos. Aquele está a olhar para mim. Qual é que é a mensagem que tu gostarias que as pessoas tivessem ao ver as tuas obras? O que tu gostavas que elas... A mensagem mais direta é que se nós não tomarmos medidas e não mudarmos a nossa mentalidade, e não existe mudar o mundo, existe mudarmos a nossa parte primeiro, provavelmente daqui a muitos anos vamos ter apenas as minhas peças como referência sobre aquilo que os animais são, porque não vamos ter animais. E é uma maneira de dizer as minhas peças. Falo composições feitas de lixo porque essa ideia de agarrar naquilo que destruiu para conseguir voltar a criar uma imagem daquilo que já não existe, acho que é uma ideia muito forte, é uma ideia um bocado assustadora, triste, mas que eu tento passar com o meu trabalho. E esperas que ao longo destes anos vais fazer outros percursos artísticos, irás tentar novas... Eu faço séries de trabalho diferentes, mas pretendo ter sempre alguma coisa a dizer com o meu trabalho. Transmitir sempre uma mensagem. Sim, e especialmente uma mensagem social ou ecológica, é aquilo que realmente me interessa. Sim. Obrigada. Está feito? Está feito. Boa. Nada. Obrigado eu.